Bom dia, quinta-feira, 13 de março. Com a Lua transitando em Virgem, nós tivemos agora no início da manhã um aspecto desafiador a Júpiter ali no signo de Gêmeos. Bom, e prejudicou um pouquinho o centramento, né? Já que Júpiter em Gêmeos acaba tendo aí o calor um pouco mais presente, num signo mutável ali, desviando um pouquinho mais. Mas não é uma informação, um clima de mau humor, ele só é um pouquinho perdido. Então, ainda assim, até o meio da manhã, eu recomendo você manter sua rotina, não usar muito. Pode ficar aí um pouco perdido se você tentar mudar muito os caminhos e tal. Agora, se surgir algum imprevisto, alguma coisa diferente, mantenha o seu passo firme e se centre, né, para saber escolher e conseguir escolher de uma maneira adequada, tá? E, bom, não é um momento muito interessante para início de atividades, porque acaba que Júpiter se prejudica bem aí dessa característica, e como ele representa a prosperidade, né, já é ruim, proteção também não é muito ruim. Então, o ideal é não ousar muito aí nas suas atividades, nos seus interesses de maneira geral, né? E aí a Lua vai se aproximar de um sextil a Marte. E como esse sextil vai ser perfeito lá no final da tarde, às 17h45, a gente vai sentindo durante o meio da manhã, a tarde inteira, aí, essa facilidade. É um sextil muito legal para cuidar das coisas. Ele tem um perfil qualitativo, bastante prático mesmo, para cumprir com os procedimentos, para economizar, para consertar, resolver, reparar, super legal. E mesmo que Marte seja um maléfico, a natureza do aspecto é fácil e não cria um clima de dificuldades, assim, de embate ou ríspido, né? Na verdade, assim, ele não é nem otimista e nem pessimista, né? A gente tem um clima comum, ele é bem prático, aí vocês vão perceber aí uma facilidade aí na melhoria da qualidade das coisas, tá? Até a gente pode pensar que no sentido de Marte ter esse perfil do embate, como a natureza do aspecto é bom, aumenta um pouquinho a facilidade aí para realizar as coisas, né? Para cumprir, empregar esforço e tal, é legal, né? É um aspecto leve, mas ele é muito bom. Bom, vai ficar um clima simples, mas produtivo, aí vocês vão perceber. Gente, depois das 17h45, a Lua não tem novos aspectos, e nem outro planeta também, na quinta, né? Aspectos perfeitos, tá? O que acontece é o aumento, né, desse clima da oposição entre Lua e Saturno. Bom, essa oposição ela vai ser perfeita à meia-noite e 40 da sexta, né? E aí já muda um pouco o clima, né? Porque aí sim, o Saturno ele já tá bem pesadão lá no signo de Peixes, e como a natureza do aspecto é desafiadora, isso prejudica o ritmo. Então fica um clima mais parado, difícil de avançar com as coisas, por isso para início de assuntos importantes, gente, nem pensar, né? Ele é muito difícil, ainda mais que o Saturno em Peixes todo enrolado ali tem uma tendência complexa, né? A complexidades, e aí vai embolando aquilo que você inicia durante esse momento. Então, iniciar atividades aqui é carregar o que você iniciar para resolver problemas, né? Principalmente problemas às vezes difíceis de solucionar. Então, acontece um problema, você resolve, acontece outro, fica embolado aí em um monte de complexidades, né? Bom, e também porque é uma oposição com a Lua em Virgem e Saturno em Peixes, tem muita frieza envolvida nessa oposição, né? Tanto das características naturais da Lua, de Virgem, de Saturno e de Peixes, e aí sim o humor fica chato, tá? Ele tende aí para um pouquinho de pessimismo, de preguiça, é uma coisa um pouco arrastada, né? E vai ser a meia-noite e 40, a gente vai sentindo então ao longo da tarde, da noite da quinta. Depois que a Lua passa pelo sextil com Marte às 17h45, já aumenta a influência desse aspecto chato. Bom, algumas horinhas depois é o momento que a Lua chega ao ponto exato de oposição com o Sol, que marca a fase cheia e o eclipse lunar. 3h54, o momento perfeito da oposição entre Lua e Sol, mas o eclipse ele vai começar um pouco antes, né? Porque ele passa pela fase penumbral, parcial, até chegar total, né? E depois fica parcial e penumbral de novo. Então ele vai começar um pouco antes, em torno das 2 e pouco. E, bom, eclipse lunar não tem rota, né? Então, se for noite, e no qualquer lugar do globo, você vê o eclipse, tá? Então, todo mundo vai ver o eclipse ao mesmo tempo, todos os lugares, né? Onde é noite, no hemisfério noturno da Terra, né? Todos vão conseguir ver o eclipse, é só diferença de fuso mesmo, né? Bom, gente, esse é um eclipse que ocorre no eixo de casa 2, casa 8, né? A Lua vai estar ali na 2, Sol na 8, e ele pega, então, fortemente a tendência econômica, como eu falei para vocês nas reflexões semanais, né?
É um eclipse que puxa muito esse embate de economia nacional com economia internacional, que é um ponto, mas também dentro da economia nacional outros assuntos, não é? Pode ser relacionados aos índices, né? Ajustes de juros, por exemplo, né? Outras medidas econômicas também envolvendo a Casa 2, porque a Casa 2 no sentido econômico do país, ela envolve tudo, desde o aspecto bancário até o fator de substância, de nutrição, né, de abastecimento, vamos dizer, né, porque ela é a casa que dá suporte para a primeira, né, de identidade do país. Então, esses assuntos econômicos, eles ficam muito fortes na pauta. Aí eu falei para vocês que o eclipse lunar, ele tem duração em meses, esse vai durar 1 hora e 5 minutos, então aproximadamente um mês que tem de efeito, e aí a gente vai percebendo aqui os efeitos desse eclipse, então, a partir desse momento, né? E, bom, depois que a Lua passa pela oposição com o Sol, aí ela só vai ter o ingresso em Libra lá no meio da tarde, 15h54, então ela vai ficar fora de curso, a gente vai amanhecer com a Lua fora de curso, tá? O eclipse vai acontecer em 23h56 de Virgem, e o Sol ali em 23h56 de Peixes, e se você tem planetas no seu mapa natal nesses entornos aí de Virgem, Peixes, ou também 23h56 de Gêmeos, de Sagitário, pode pegar aí um pouco mais da influência, né? É um eclipse forte e esse eclipse ele tem uma indicação das mudanças bruscas, de mudanças de direção, de ocorrências de términos, por exemplo, tá? Então vai dependendo muito do assunto da casa, né? Onde ele vai acontecer no seu mapa natal. E se pegar aspecto de 60 graus ou de 120 graus com esses pontos, 23h56 de Virgem ou 23h56 de Peixes ali, né? Ele ameniza um pouco os efeitos assim mais desafiadores, né? Alguns astrólogos dizem que os efeitos dos eclipses eles não são desastrosos só, mas às vezes eles representam mudanças bruscas que podem significar decepções ou alterações, traumas, né? Quando pega aspectos mais difíceis, né? Então, no caso de um sextil ou de um trígono, amenizaria, né? Uma influência mais desafiadora nesse sentido, tá bom? E, bom, gente, daí você vai percebendo durante esse um mês aí o que pode se desenrolar na sua vida pessoal, mas tem outras influências também pessoais que estão se desenrolando nesse momento, né? A gente tem várias maneiras de entender o período atual, então não é só o eclipse para a gente analisar com precisão, tem que fazer esse jogo aí das várias técnicas para ver o que é mais forte, porque muitas vezes até acontece um eclipse num ponto importante, mas a pessoa não está num momento muito tenso exatamente, né? E aí a gente precisa analisar o contexto, porque nada é isolado na astrologia, tá bom? Mas, gente, amanhã eu volto, aí a gente conversa mais. Eu falei mais sobre o eclipse nas reflexões semanais, né? Dessa semana, se você não assistiu, assista, tá? E amanhã eu volto, então. Uma ótima quinta para você, até amanhã.